Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens, na UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 1h da tarde a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Interaja com os nossos convidados pelo WhatsApp, 973350038 é o número. De novo, 973350038. 12:01, eu sou o Mauro Friesman. É segunda-feira, não é, gente? Vamos começar tudo de novo, vamos com dedicação, vamos com empenho, saúde para todo mundo e apresentando os nossos convidados de hoje que vão debater, vão analisar os temas por aqui propostos no programa Gente que Fala. Eu apresento aqui a Regina Bittar, locutora, mestre de cerimônias, apresentadora. Olha, gente, a Regina já esteve com a gente em outras ocasiões, volta aqui para essa conversa. Vocês se lembram? Ela foi a primeira locutora a dar voz ao Google Tradutor, a assistente virtual Siri da Apple, e também foi a primeira mulher a presidir o Clube da Voz. É a minha mestra, é a nossa mestra de todos os artistas da voz. Regina, é um prazer tê-la aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com uma mesa tão ilustre, né? Vou chamar de mesa, mas é uma tela tão ilustre, e eu espero agregar algum valor a essa conversa, porque o meu métier é a comunicação, né? É falar. E como a gente vai conversar sobre uma série de coisas que envolvem, inclusive, a inteligência artificial, eu acho que eu tenho algum lugar de fala aqui também. Obrigada pelo convite, Mauro. Obrigada por estar aqui com vocês todos. É um prazer. Sim, Regina, você tem todo local de fala e lugar de fala e vai acrescentar muito para a gente aqui hoje, tenha certeza disso. Eu vou apresentar também para essa nossa conversa o doutor Márcio Andraus, advogado. Ele é especialista em direito contratual e desportivo. Tudo bem, doutor Márcio? Bom dia, Mauro. Bom dia aos meus colegas, Regina, Marco, Jorge. Prazer estar aqui, a primeira vez nesse programa. E, enfim, vamos debater, vamos aprender bastante com o que todos têm a dizer. Também com a gente aqui, na bancada de hoje do Gente que Fala, o doutor Jorge Abrão, advogado, especialista e mestre em Direito, autor do livro O Direito Fundamental do Acesso à Justiça. Doutor Jorge, bem-vindo, obrigado por colaborar mais uma vez com a gente. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os colegas, aos internautas. É um grande prazer estar aqui novamente, com tantas pessoas tão qualificadas para a gente poder debater os temas tão atuais da nossa sociedade. Obrigado, muito bom revê-lo. Também com a gente o doutor Marco Kozorowski, advogado, ele é do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo e presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Santana. Doutor Kozorowski, bem-vindo, obrigado pela presença sempre com a gente. Boa tarde a todos, ao programa Gente que Fala, ao Mauro Friesman, ao Fausto Camunha, a Zenilda, todos os ouvintes e web espectadores. E essa bancada aqui excelente com a Regina Bittar, Dr. Márcio Andraus e Dr. Jorge Abrão. Espero que podemos interpretar e responder tudo que vai nos passar aí. Obrigado, Mauro. Então vamos lá, gente. 12:04, o primeiro assunto aqui para a gente tratar nessa edição de segunda-feira do programa Gente que Fala. Olha só, pessoal, os criminosos estão se aperfeiçoando nas formas de praticar ameaças, de praticar extorsões. Os golpistas passaram a acessar vídeos e publicações nas redes sociais com o objetivo de, vejam só, capturar a voz das pessoas por meio da inteligência artificial. Há softwares que, com apenas 3 segundos de um fragmento de um áudio roubado, conseguem simular a identidade de alguém. Só que ainda não são capazes de captar alguns aspectos da voz, vícios de linguagem e pequenas sutilezas. Ainda, né, gente? Ainda, porque a inteligência artificial está caminhando a passos largos, a gente quer tê-la para o bem, não para o mal, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, o lado positivo da inteligência artificial,
a gente precisa entendê-la como evolução, como uma situação que faz parte aí da nossa modernidade, mas a gente tem que estar atento, tem que estar alerta sobre as coisas que estão acontecendo de forma ruim a partir dela. Doutor Kozorowski, que crime é esse que está sendo cometido, que estamos expostos, né, nesse momento, com o roubo das nossas vozes a partir de materiais extraídos das redes sociais? Então, eu entendo que é o crime virtual, e ele está tipificado exatamente no Código de Processo Penal, como no Código Penal. Hoje nós temos 3 grandes crimes cometidos, que é a questão da violência doméstica, a questão do furto ou roubo de celulares e a questão desse crime virtual. Obviamente que o ladrão, o meliante, ele vai se utilizar dessa arcabouço da inteligência artificial para estar um passo na frente, a fim de roubar, subtrair informações sigilosas, bancárias, vídeos de nudes, enfim. E depois, com essa documentação, ele vai fazer aquele sequestro virtual e vai fazer chantagem a fim de não levar isso a público. Eu acho que tem que ser combatido, as leis têm que ser severas, é o que eu falei. O crime virtual, para mim, ele é um crime visceral, ele mata, e ele atinge não só uma pessoa, como uma família, como várias pessoas e amigos, um grupo de amigos. Então, acho que o crime virtual ele tem que ter leis severas e tem que ser combatido com muita firmeza, com muita propriedade, para que o meliante não se acostume com isso, porque a tendência deles é crescer e se utilizar da inteligência artificial. Temos que combater isso firme, Mauro. Doutor Jorge Abrão, que caminhos temos? Bom, a gente está diante do seguinte crime, né? O bandido pega um fragmento, né, da voz de alguém e ele consegue ali simular a voz dessa pessoa, obviamente para praticar aquele crime de sequestro, e aí ele coloca esse áudio num telefone, alguém fica desesperado do outro lado e acha que, de fato, aquele seu parente, aquele seu amigo, sei lá, tá sequestrado, e aí começa aquela confusão, né? A legislação caminha numa velocidade, a criminalidade caminha numa outra velocidade. Como é que a gente consegue equiparar essas situações, doutor Jorge? Pois é, Mauro. É uma coisa bem complicada, porque, infelizmente, o direito ele não consegue acompanhar as evoluções tão rápidas da sociedade. A gente está sempre, infelizmente, um passo atrás, né, dessa constante evolução que a gente vem vivendo. Tanto é que a legislação mais atual sobre crimes cibernéticos é a 14.1155 de 2011. Dando aqui como exemplo crimes de invasão de domicílio, furto qualificado, estelionato, todos esses ocorridos no meio digital, sempre praticados com celulares, computadores, e já são punidos com penas mais severas. A grande questão é entender se a gente vai ter alguma alteração legislativa no nosso Congresso para colocar a inteligência artificial, novos meios digitais, ou se a gente vai ter que aguardar alguma decisão do Supremo nesse sentido, para a gente ter uma extensão da aplicabilidade dessa última alteração, né, do Código Penal para os crimes envolvendo a inteligência artificial. Doutor Márcio Andraus, que caminhos nós temos de proteção, né? Temos materiais nossos aí aos montes nas redes sociais, com áudios à vontade, né? E como é que a gente deve se proteger? Porque ninguém vai parar de fazer as suas postagens e a gente tem que ter os meios aí a partir do direito, né? Como é que a gente resolve isso tudo? Como os colegas falaram, a gente tem uma legislação que ela não é tão atrasada, o doutor Jorge até trouxe a Lei 14.155, ela agrava os crimes cometidos através de meios eletrônicos, furto qualificado, estelionato, que são os mais comuns nesse tipo de situação. A quantidade de crimes a partir desse roubo de imagens, tem crime contra direitos autorais, eventualmente, crime de invasão à privacidade, eles se desenvolvem e tem uma ampliação que, eventualmente, o promotor, quando localizar a pessoa, vai ter uma gama de acusações para serem feitas. Do ponto de vista da nossa segurança, é realmente tomar cuidado e seguir
às orientações das próprias empresas de tecnologia, eventualmente o antivírus, perdão, tomar cuidado na postagem de questões privadas da sua família, da sua convivência, que podem gerar uma atração para que bandidos utilizem dessa imagem, dessa voz, para cometer os crimes. Além disso, a gente tem que torcer para que as nossas autoridades passem a utilizar a inteligência artificial de forma positiva, de forma combativa à produção desses crimes. Da mesma forma que os criminosos estão utilizando a inteligência artificial e a tecnologia, de fato, nós temos alguns departamentos dentro da inteligência, das estruturas policiais e das estruturas de investigação, que utilizam a tecnologia para buscar essas pessoas e para a configuração dos crimes. Isso tem que ser aprimorado, de fato, não é algo que dependa do cidadão. O que nós temos que fazer, de fato, é investigar a nossa própria vida, eventualmente, a cada período, dar uma investigada no CPF, se abrir alguma empresa com seu nome, como é que estão as suas redes sociais e seguir as orientações das grandes empresas de tecnologia, que é através daí que você vai tentar segurar essa questão tecnológica. Regina Bittar, fomos bem abastecidos até aqui pelos 3 doutores, né, pelos 3 operadores do direito em relação a esse tema, mas isso é bastante preocupante para nós, especificamente, que trabalhamos com a voz, estamos todos os dias no ar, estamos todos os dias postando materiais nossos nas redes sociais, mostrando o trabalho que a gente faz, e uma exposição muito grande, né, perante essa situação, onde o bandido vai lá e capta um fragmento da nossa voz. Enfim, a partir do seu trabalho como locutora, como uma artista da voz, como é que você observa todo esse momento que é crítico para a gente? Eu acho que a sociedade está falando pouco sobre isso. Eu acho que as pessoas estão surfando numa onda super legal, entendeu? E estão esquecendo das consequências que podem acontecer no dia a dia da gente. Não estou falando nem da parte de corporativismo, tá? Que é da nossa profissão, dos empregos que correm risco de uma transformação tão rápida que não dá tempo da nossa sociedade se preparar. Imagina, a gente ainda está na mesma esquema educacional do século passado, né? E de repente, a gente está num universo totalmente digital com uma inteligência artificial. E nada mudou. Como é que a gente prepara profissionais para esse mundo? Já está completamente descarrilhado aí a coisa. Agora, nesse quesito de golpes, que eu acho que é o mais dolorido, eu, particularmente, já inventei uma senha com a minha família, porque eu tenho um monte de coisa no ar, né? Então, o que eu faço? É uma senha. Tem que ter senha. Porque antigamente eles ligavam para o seu celular e falavam: ai, manhã, você ficava de madrugada, né? A pessoa zonza, não precisa nem ser idoso, mas geralmente são os idosos que sofrem mais, né? E não reconheciam a voz e faziam transferências e se desesperavam, enfim, tem N histórias. Agora não, pode ser a voz mesmo, da sua filha, do seu neto, do seu sobrinho, que vai te ligar com poucas informações. Daqui a pouco a imagem com sync labial. A gente já está um pulo. Ela é artificial? mas não é muito, não. A gente já está com imagem, áudio, tudo para ser copiado. Em pouco tempo, de graça. Então, assim, a disponibilidade é tamanha. Tem que ter senha. Na minha opinião, a primeira coisa que você faça é combinar uma senha com os seus filhos, com os seus netos, porque por enquanto, não tem outra saída. Infelizmente, doutores, eu tenho que falar. A nossa legislação, ela está que nem a parte educacional, entendeu? Está anos-luz. A inteligência artificial está assim, numa velocidade da luz e a gente está numa velocidade da Terra, né? É um Titanic. É um Titanic. A gente vai sofrer as consequências primeiro, para depois. Até porque, Mauro, a gente precisa de especialistas em inteligência artificial para fazer essa lei. Porque a gente não sabe ainda todas as possibilidades de uso e de onde pode atingir. A gente está raso. Isso eu, pelo menos, não sei. Eu estou entrando em curso que parece que eu não sei falar. Porque
É outra língua para mim, entendeu? Então, é muita coisa para acontecer ainda, eu acho que na parte mesmo de legislação, né? Os doutores podem dizer se eu estou errada, porque eu sinto ainda um caminhar ainda é muito lento para a velocidade que a informação está alcançando. Mas você vai ver, Regina, que a partir dessa conversa que a gente está tendo hoje aqui no programa Gente que Fala, esse passo vai ser acelerado. A gente vai encontrar alguns caminhos aqui com a fala dos doutores. Você vai ver, já já a gente vai chegar nesse ponto. Torcendo, já peguei o contato de todos, gente. Já estou fazendo assim, uma campanha, vamos lá, vamos rápido. Olha, gente, 12h16, programa Gente que Fala no ar, pela Rádio 365, ao vivo, também por imagens pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo à sua disposição para você acompanhar. Compartilhe, curta e vamos aqui para o próximo tema. O futuro do mercado de trabalho já começou a ser desenhado com a chegada da inteligência artificial e a introdução de ferramentas capazes de executar funções e cruzar dados com velocidade e precisão. Muitas carreiras e profissões estão sendo repensadas. E um relatório divulgado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, prevê que a inteligência artificial deve afetar todos os empregos e até extinguir as funções de alta repetição ou que exigem maior risco ou habilidade. Regina, você foi a primeira voz do Google, aquele momento representava ali um divisor de águas entre o que a gente conhecia da Revolução Industrial e a passagem para a Revolução Digital. O que existia ali naquele momento de preocupação? Vamos tentar fazer um paralelo com o que acontece agora, preocupação com a inteligência artificial. Que preocupação que tinha naquele momento com aquela passagem, com aquela mudança de era, digamos assim? Um total desconhecimento, né? Até do próprio profissional, que era eu ainda sabia o que era TTS, mas a grande maioria já não tinha noção do que era. Então, as empresas que começaram a desenvolver TTS que usavam um sistema de fonemas, né, de captar trechos de fonemas. Isso era uma ferramenta, a princípio, na minha compreensão, para pessoas com deficiência visual, para cegos e pessoas com alguma deficiência visual. Por quê? Já existia o TTS, que era a voz sintetizada. Então, a visão era essa, era uma ferramenta, e é uma ferramenta maravilhosa. Eu tenho uma amiga com a Beth Ribeiro, uma querida amiga que foi acometida com ela, e ela usa um sistema, e o sistema dela agora já é novo, já está com uma voz bacana, já não é uma fala tão mecânica e tal. Então, a ferramenta em si é maravilhosa, mas o desconhecimento, inclusive dos profissionais que foram captados, essas vozes todas que foram captadas durante esses anos, era total. Ainda é. Tanto que já tem uma empresa, a WorldCoin, que é do mesmo, o vice-presidente da WorldCoin, ele é o Altman, que é do ChatGPT. Então, é o cara, a mesma empresa, ele está criando uma empresa que ele está escaneando a íris, ele paga R$50. E várias plataformas pagaram R$50, não sei o quê, para captar voz, e pediam arquivos de voz para treinamento de IA. Quem não quis vender? Todo mundo vendeu. Todo mundo vendeu a voz, está vendendo a íris, está vendendo tudo. O povo, por uma brincadeira de graça, a gente clica lá, dá o cliquezinho, dá OK, e aí a sua imagem, os seus dados, tudo está indo para a inteligência artificial. Então, assim, a gente não sabia, e mesmo sabendo, a gente quer mais, porque é legal. Então, a parte ruim cabe àquele que tem uma visão, cabe aos doutores, cabe à lei proteger a população, porque realmente não tem volta. Ainda, Regina, como eu destaquei aqui na nossa nota, a OCDE prevendo aí a inteligência artificial afetando todos os empregos, alertando para a extinção de algumas funções, enfim. Isso é corporativismo aqui, mas vamos falar da área de quem trabalha com a voz, os artistas da voz, os locutores, os dubladores, até os professores, não é, Regina? Porque os professores não estão mais em sala de aula só presencialmente, fazem cursos online, né? Então, também estão colocando as suas vozes. Mauro, eu acho que os doutores aqui podem até falar da área deles, porque a inteligência artificial está
tá na área de advogados, na advocacia, na medicina, absolutamente tudo. Então, assim, até que ponto uma sociedade que tem uma série de problemas éticos e psicológicos, né, vamos dizer assim, para serem resolvidos, que não foram, cria alguma coisa à imagem dela. Percebe o que eu estou falando? A gente está criando um ser, que é uma inteligência artificial, com base numa sociedade que é doente, né? Que não conseguiu até hoje avançar em termos de ética. Se é que a gente evoluiu alguma coisa, talvez sim, né? Talvez esteja sendo muito dura conosco mesmo. Mas é complicado, e a gente está criando uma coisa que é imagem e semelhança. Sim. Porque Doutor ela Jorge, é alimentada pela gente. Doutor Jorge Abrão, para ouvi-lo a respeito desse tema, porque você tem um trabalho voltado à proteção dos direitos artísticos, né? Como é que a gente pode ter esse trabalho bem assegurado de proteção aos direitos artísticos, no caso dos direitos de voz, dos direitos conexos de voz? Seu áudio fechado, doutor Jorge. Vamos lá, agora sim. Desculpa. Então, como eu estava dizendo, esse é um assunto bem delicado e complicado, né? Eu acredito que a gente precise pressionar um pouco o Congresso para a gente conseguir atualizar a lei de direitos autorais para começar a prever já a interferência da inteligência artificial no nosso dia a dia, dessa parte musical, artística, no entretenimento como um todo. Apenas a título de comparação, por exemplo, na Inglaterra já existe uma legislação que trabalha e regulamenta essa questão dos direitos autorais, conexos, tudo mais, sobre robôs que criam as melodias. É bem interessante a solução que eles chegaram. A solução que eles chegaram é no sentido de que os robôs propriamente ditos não são os titulares, mas sim quem configura o robô para criar aquela melodia, aquela música, aquela mixagem, tudo. Aqui no Brasil a gente ainda não tem uma resposta. Acredito que tenha que ser criada uma comissão com juristas, nomes do mercado artístico, para a gente conseguir atualizar a nossa legislação e conseguir ter uma solução rápida, porque a inteligência artificial, como a gente está comentando aqui, ela cresce exponencialmente dia atrás de dia, e a gente não pode ficar para trás. Regina, você quer concluir, né? Você quer acrescentar? Você pediu a palavra? Eu quero. Sabe por quê? Porque, assim, tem alguns lugares, eu não sei se é na Inglaterra também, mas tem alguns lugares que não estão considerando nem ter direitos autorais para alguma coisa criada com IA. Mas aí vem uma pergunta crucial. A IA foi alimentada com tudo que foi gerado pelas pessoas até hoje. Como eu disse, eles foram na internet e captaram todos os nossos dados, naquele okzinho que a gente dá, ok. Captaram voz, captaram imagem, captaram tudo que podiam. Eu vi grandes empresas falando que criaram a inteligência artificial deles com a voz, dizendo que pegaram de audiobooks de 50 anos atrás. Gente, audiobook? 50 anos atrás? Hã? Como assim? De obras já com direitos autorais vencidos, né? Como assim? 50 anos atrás, a gente não tinha tecnologia de gravação capaz de alimentar uma IA. Como é que a gente engole uma mentira dessa de uma grande empresa? Quer dizer, é impossível, e foi publicado. Então, assim, não é... Tudo que alimenta a IA hoje, a imagem que a IA cria de você colocar no chat GPT com link de não sei o que lá, falar, olha, cria um elefante vestido de calcinha cor-de-rosa na ponte... tal. Isso foi alimentado com pessoas que tiraram foto, que fizeram arte, que fizeram aquilo tudo. Então, como é que faz isso? Como é que pode dar os direitos autorais para quem usa a ferramenta só? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero levantar aqui é a única solução que eu vejo é que a gente também cria um selo, mesmo que tenha os direitos autorais para quem fez, porque vai ser a nova profissão, né?
que a gente cria um selo daquilo que foi feito com inteligência artificial e aquilo que é humano. E esse selo, que é Code, tenha como um blockchain, tenha os dados das pessoas. Se você usou uma inteligência artificial, qual foi a voz? Foi a voz da Sinira, que é da plataforma Y. Beleza. Senão tem um humano por trás, que precisa receber. Né? Então, eu acho que a gente precisa compreender uma coisa maior, porque para os programadores, o que está na rede é peixe. O conhecimento pertence à humanidade. Mas o conhecimento não é só o conhecimento que eles estão falando de arte. Eles estão falando de interpretação, eles estão falando de corpo, de imagem, que isso já é o direito de uma persona que foi roubado. Foi roubado. A gente tem que admitir isso, a gente tem que partir dessa... Agora já foi, beleza. Já foi, mas foi. Foi roubado para se criar uma coisa nova. As nossas imagens, o nosso áudio, não foi explicado para a gente o que ia ser feito. Entende? Doutor... Eu acho que a gente tem que pensar eticamente como é que vai funcionar isso tudo. Doutor Márcio, uma coisa é o roubo e outra coisa, um outro ponto que a Regina Bittar colocou, apresentou, tudo que a gente faz na internet, a gente vai lá e dá ok, dá ok, dá ok, a gente não lê absolutamente nada. Não lê porque são textos enormes, não lê porque se a gente parar para ler, a gente não vai entender absolutamente nada e a gente vai dando ok. Exatamente. Quais são os cuidados, então, doutor Márcio, que a gente precisa ter e como é que isso tudo tem que ser apresentado para a gente? Porque não tem condição de ler tanta coisa assim e de entender justamente o que está escrito. A gente precisa entender as relações, por exemplo, que a Regina falou sobre o fornecimento de voz, imagens e tal, se ela se configura numa relação de consumo ou não. Porque não necessariamente todos os contratos são de consumo. Eu posso ter adquirido uma voz para produzir algo a futuro, não necessariamente isso, como não tem um consumidor final naquele momento, não necessariamente configura a relação de consumo. Perdão. Imaginando que nós temos uma relação de consumo, independente do que está lá no termo de adesão, em que você dá o clique ao final, e esse clique é válido como uma assinatura, uma adesão e uma aceitação, existem princípios, existem normas que estabelecem a dignidade do consumidor e que, se for infringida, mesmo que eu tenha dado ok, ela é considerada nula. Dentre esses princípios do consumidor, daí respondendo a sua pergunta, existe um dos principais entre eles é o direito à informação. Né? A ideia que a Regina deu, perdão, o tempo está seco para caramba, a ideia que a Regina deu de uma identificação do que é criação da IA é muito interessante, algo que fosse desenvolvido nesse sentido. Apontar que isso não é uma criação puramente humana, é uma ideia a ser desenvolvida. Você tem também a questão que vai ter que ser analisada no futuro, o que é contrafação, o que é plágio, o que é uma criação nova. Então, são diversos temas que vão ter que ser desenvolvidos não só pelo legislador, mas até por quem trabalha no meio. É tudo uma novidade. Em relação à forma de apresentação, é exatamente o princípio da informação. O fornecedor do serviço ou do produto, ele é obrigado a dar todas as informações sobre aquilo que você vai consumir, o que você vai contratar como um prestador de serviço. Se eu quero utilizar algo relacionado à inteligência artificial, tem que ter uma informação, nem que seja genérica, dizendo a partir do fornecimento disso, eu vou poder desenvolver em determinado número de produtos. Isso é uma coisa que vai ter que ser aprimorada a partir desse uso maior da inteligência artificial, porque, de fato, é um passo que a gente não retorna. Não vai voltar atrás, a tecnologia ela é progressista o tempo inteiro para frente, e a inteligência artificial ela vai demandar uma adaptação da sociedade a ela. Doutor Kodzorowski, para fechar esse tópico, sua percepção sobre esse tema. Bom, eu vou precisar de uns 40 horas para explicar ou tentar responder, mas assim, eu vou discordar um pouquinho da Regina. Eu acho que a inteligência artificial tem que ser combatida com inteligência artificial. Ela existe há mais de 50 anos, sim, e nós temos que diferenciar a inteligência artificial utilizada ao governo americano, aos governos de potência, às grandes empresas, aos grandes empresários e à população em geral, né?
Nós temos que ter essa distinção, porque a inteligência artificial nos Estados Unidos é desde 1940. E aqui no Brasil, talvez a partir de 2000, até com a implantação da utilização do bancária para o celular. E aqui tem grandes desafios, eu acho que o Dr. Márcio colocou bem, tem que distinguir os grandes desafios, mas eu vou colocar um exemplo muito fácil. Nós estamos falando de inteligência artificial e a internet das coisas, né? Daqui a pouco nós vamos ter tudo sistematizado, um Uber, um táxi, um sistema, os ônibus coletivos com outro sistema, e os sinais de trânsito com outro sistema. E nessa colisão, um juiz ele vai conseguir dar uma sentença em briga de 3 sistemas? Então, a internet das coisas ela tem que ser posta, e eu acho que a inteligência artificial ela tem que ser composta e combatida com inteligência artificial. Mas são temas realmente que nós temos que enfrentar, com várias comissões, de várias profissões, para que a gente possa tentar entender, talvez a Inglaterra com um certo destaque, Estados Unidos, mas para que a gente possa realmente ter respostas mais assertivas. Eu vi Muito bem, gente. Mauro, posso falar mais um pouco? Eu vi que o governo americano já desenvolveu uma ferramenta para saber se uma imagem é falsa, justamente pelo risco eminente de desinformação política, geopolítica e etc., né? Internacionalmente até falando. Então, de uma bomba ter caído não sei aonde, de aquilo se espalhar com uma velocidade gigantesca e não se saber se aquilo é real ou não. Então, eu teve que eu vi sobre isso. Agora, sobre a voz, quando eu falei do selo, principalmente, é mais na área de entretenimento, de produção de conteúdo e etc. Não sei se caberia em outro segmento. Mas a voz em si, hoje, a pessoa pode pegar a minha maneira de falar, a minha interpretação, e jogar o timbre de voz dela em cima disso. E não tem como a gente ver o plágio. Como é que vai ver o plágio? Ele pode copiar a minha prosódia, a minha interpretação, mas não o meu timbre. Ele pode fazer as duas coisas. Ele pode copiar meu timbre, se ele quiser, ele pode copiar a minha prosódia e a minha interpretação e colocar o timbre dele em cima. É muita coisa. Meio-dia e 33. Vamos dar uma paradinha breve aqui, vamos para o intervalo do programa Gente que Fala, mensagem do nosso apoiador, um golinho de água para cada um, a gente volta em seguida com a sequência dos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Vamos de volta, pessoal. 26 minutos para 1h agora. Programa Gente que Fala por aqui, sempre ao vivo, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, pelas redes sociais, também Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. A gente vai aqui para a sequência dos nossos próximos temas. Aliás, gente, sabe como é que dá para ouvir também o programa Gente que Fala? Como é que faz para acompanhar? Pede para a Alexa. Fala para a Alexa, sintonizar programa Gente que Fala ou sintonizar rádio 365. Não é 365, é sintonizar rádio 365. E aí você acompanha a gente aqui todos os dias, do meio-dia à 1h. Olha, gente, o tema inteligência artificial estourou de vez com a chegada do chat GPT no final do ano passado. Mas, para além de texto, outras ferramentas são capazes de criar imagens, vídeos, sons e muito mais conteúdo, né? Nesse contexto, dúvidas sobre os direitos autorais e inteligência artificial começam a surgir, sobre tudo isso que a gente está falando. Doutor Jorge, como é que a gente faz para descobrir a autoria de um texto, de um áudio ou de uma imagem gerada por inteligência artificial? Pois é, Mauro.
Essa é a grande pergunta, né? Que nem a gente estava conversando no último assunto. Bom, tentar dar uma aprofundada aqui para a gente conseguir debater alguns temas relevantes. Que, primeiramente, a gente tem que entender quem que é o autor da obra, de qualquer obra, seja ela literária, artística ou científica. E, de acordo com a nossa lei de direitos autorais, o autor da obra é a pessoa física que vai criar essa obra. Tanto que existe uma grande celeuma hoje em dia da autoria poder ser atribuída a alguma pessoa jurídica. E agora, com esse avanço da inteligência artificial, a gente começou a vivenciar grandes desafios para conseguir enquadrar, né, alterar essa lei e entender aonde que vai entrar a inteligência artificial. Mas, como a lei está hoje, a gente não consegue enquadrar os computadores e os robôs como autores. Só que, como eu falei anteriormente, toda essa autoria feita por inteligência artificial, ela é executada por humanos. E aí que fica a grande questão. Se a autoria poderia ser atribuída ao criador do código desse programa, do operador, ou alguma coisa do gênero. Isso a gente ainda não tem resposta, pelo menos aqui no Brasil. E é bem interessante, porque a inteligência artificial ela pode se desenvolver e até ultrapassar, né, as instruções originais e, consequentemente, ela pode produzir novas obras. Apenas a título de ilustração aqui, hoje já existem alguns algoritmos treinados, né, com base de dados, que elas podem, por exemplo, somente ouvir Beatles, Rolling Stones, algum gênero específico, e produzir músicas sem interferência humana em cima desse gênero, coisas completamente diferentes, novas, mas com as características daquela banda. Então fica essa grande indagação, né? Conforme eu falei anteriormente, na Inglaterra a gente já tem uma solução. Lá a lei ela atribui a autoria à pessoa que faz os arranjos necessários para a criação da obra e não às máquinas, né, a inteligência artificial. Mas aqui no Brasil a gente ainda está um passo atrás, a gente tem que procurar uma regulamentação, acho que não só para música, para direito autoral, mas para tudo, porque a inteligência artificial ela está chegando numa velocidade sobrenatural, assim, digamos, e a gente precisa urgentemente colocar uma regulamentação para a gente evitar problemas futuros, seja no direito musical, no entretenimento, ou contratos de consumo, enfim, tudo, porque ela vem para mudar, né, o nosso paradigma atual. Esse é um passo atrás, doutor Jorge, que você fala, em relação, por exemplo, nessa comparação com a Inglaterra, nós estamos um passo atrás, isso tem a ver com o quê? É natural do Brasil estar atrás sempre, e precisa sempre correr atrás e ver os modelos que estão sendo adotados do mundo afora para poder fazer os ajustes, ou o nosso direito não está preparado, os advogados não estão entendendo esse momento, o que está acontecendo, não há uma vontade política em trabalhar essas questões. Onde é que está o problema? Mauro, o Brasil ele costuma ser pioneiro em vários aspectos do direito, né? O nosso Código de Defesa do Consumidor é um grande exemplo, a Lei Maria da Penha, a própria Constituição de 88, ela é bem respeitada pelo mundo jurídico afora, por ser uma Constituição bem elaborada. Então, a gente não está um passo atrás nessa questão intelectual, digamos assim. A gente está um passo atrás, eu acredito que na questão política. A gente aqui no Brasil pode observar que as leis são criadas a partir de algum fato relevante que aconteça. Tanto que as leis têm nomes, né? Lei Maria da Penha, Lei Caroline Dickmann. A gente tem esse costume, infelizmente, no Brasil, de esperar acontecer alguma coisa, de ser manchete, de ser uma pessoa importante, renomada na mídia, para ganhar... No calor dos acontecimentos, né? Tudo é tomado, toda medida é tomada no calor dos acontecimentos. Exatamente, porque a gente tem milhares de projetos tramitando no Congresso, que ficam parados por muitos e muitos anos, até que aconteça alguma coisa, como eu falei, relevante, com uma pessoa importante, desengaveta, dá o nome da pessoa e aí vem aquela sensação de resposta, né? O Congresso está dando a resposta à sociedade, quando ele poderia ter dado essa resposta antes, já evitado
que o problema acontecesse, e se eventualmente ele acontecesse, já ter uma pena, enfim, uma sanção para cuidar disso. É nesse sentido que eu digo que a gente está um passo atrás, mas acho que é questão de tempo, porque já existe uma grande mobilização para a gente ter essa alteração, tanto na lei de direitos autorais, quanto na regulamentação da própria inteligência artificial aqui no Brasil. Muito bem, gente. Olha, 20 para 1 agora, eu vou passar para o próximo tema, porque o tempo correu bastante aqui. O doutor Jorge Abrão citou... Fala, Regina. Bem breve, bem breve. Desculpa, gente, eu tenho que falar, porque quando a gente fala em criação, em música, principalmente, me deixa assim... Porque, veja, gente, a inteligência artificial, ela não cria. Ela cria a partir de uma colagem, né? Ela busca os dados que ela tem lá, do Gilberto Gil, Caetano Veloso, ela faz uma colagem daquilo, aí vem uma coisa nova. O programador vai dizer para você, mas não é isso que o ser humano faz? Ele não pega as informações, a pesquisa, e aí sai alguma coisa nova? Mas tem uma diferença. Se a gente não buscar o que é o mais humano em nós, que é a alma, é o espírito, é a criatividade, é uma coisa que vem do humano. A inteligência artificial não cria nada novo. Ela vai fazer uma cópia daquilo que ela tem. O ser humano não. O ser humano cria. E isso tem que ser... A gente tem que ter isso. Por isso que eu falo que é filosófico, é ético, para a gente entender o que a inteligência artificial é capaz e dar o crédito à humanidade. Eu não sei de que forma, mas criar é a gente que faz, não é a inteligência. Regina, se me permite, eu ouso discordar um pouquinho de você. Até peço escusas ao Mauro por... Não, eu acho que a gente está aqui para isso mesmo. Mas tem aquele ditado, né? Que serve para o ser humano, porque foi feito para isso, que nada se cria, tudo se copia. E é diferente da inteligência artificial, porque ela sim, ela cria. Você consegue colocar no software, quero uma batida em compassos tais, no ritmo tal, e ela vai te entregar uma coisa 100% original, nova, nunca feita. Diferentemente do ser humano, que ele sempre que ele vai criar alguma coisa, ele traz a bagagem dele pretérita, as influências, as inspirações, para criar esse produto. Então, eu vou discordar no que você diz que o ser humano que cria, porque ele pode até criar, mas ele sempre tem bagagem pretérita que ele vai utilizar nessa criação, enquanto a inteligência artificial não. Ela vai simplesmente seguir um comando e criar algo novo. Mas é uma coisa que a gente poderia ficar aqui horas e horas debatendo, porque não tem uma resposta exata. Eu acho também, porque de tudo que eu tenho participado é exatamente o contrário, porque o ser humano ele tem um aspecto que é o emocional, que é a visão dele particular de tudo que ele passou na vida, de como ele ouviu aquela música. A inteligência artificial não, é 1001. Então, ela é 1001, mas é uma criação zero, né? É zero de emoção. É zero de emoção. Mas é uma criação original. Ele cria, né? O sistema ele cria. O ser humano também cria, só que são criações diversas, né? O ser humano cria com influências, a máquina cria com comandos através do ser humano programando ela ali para colocar o gênero, a batida, o compasso. Daquilo que ela já tem como dados. Dados não, né? Ela é programada através de um ser humano que vai colocar ali o que precisa ser criado. E é a partir do que ela tem como dados. A visão dela não é emocional e não é única, ela tem os dados. Mas isso é uma discussão filosófica até, Jorge. Porque realmente você pode discordar, e eu vou discordar de você, você vai discordar de mim. E a gente vai ver aqui, pessoal, olha aí a discussão. Mauro, chama uma hashtag aí, chama uma hashtag, chama a opinião do público. A inteligência artificial cria ou é o ser humano que cria? Bora lá, é isso que a gente precisa discutir. Então, cria ou é o ser humano que cria? Está criada a hashtag, está montada a hashtag, a gente vai ver o que o público vai dizer a respeito. Gente, eu preciso avançar aqui, porque faltam 16 minutos para 1. Olha, começou há 33 anos uma história de grandes conquistas para os brasileiros com a criação do Código de Defesa do Consumidor. Naquela época ainda não existia internet, fintechs, e-commerce, smartphones, serviços de streaming,
Muito menos a inteligência artificial, né, gente? Por conta do constante avanço tecnológico, o Código de Defesa do Consumidor precisa passar por permanentes ajustes e atualizações, não é isso, doutor Márcio? É isso, mas como o doutor Jorge comentou, o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação realmente inovadora para o Brasil, mas ela puxou princípios e estruturas de vários países, da Alemanha e de outros países que tinham uma proteção consumerista bastante importante. E o Código Consumidor brasileiro, de fato, é uma legislação completa, é uma legislação que permite essa adequação às relações de consumo. Lógico, em 1990, quando o Código Consumidor foi criado, não existia e-commerce, né? Não existia o comércio eletrônico, a internet era uma mera pesquisa dentro das universidades americanas. Só que o próprio Código Consumidor, ele, independente da forma onde há a relação de consumo, ele protege o consumidor e a efetivação daquela compra, seja ela através do e-commerce, seja na loja, no marketplace. Então, o que ocorreu dentro desses 33 anos foram pequenas adequações, e muitas vezes até não só do âmbito da tecnologia, mas de novas necessidades da sociedade brasileira. Então, a última atualização, por exemplo, é uma proteção ao superendividamento, né? Independente da forma de aquisição, independente da tecnologia, o que se verificava é que o excesso de consumo e a facilitação de crédito estava gerando em diversas pessoas um superendividamento. Então, hoje você tem dentro do Código de Defesa do Consumidor algumas normas para proteção nesse sentido. A jurisprudência também evoluiu muito nesses 33 anos, criando a figura, por exemplo, do hipervulnerável. Então, relações de consumo, onde você, ainda que tenha descrito, ainda que tenha dado informações, o fornecedor tenha dado informações relevantes, se aquele consumidor é considerado hipervulnerável, qualquer prejuízo que ele tiver vai ser considerado como responsabilidade do fornecedor. Então, é uma evolução não só da norma, mas da jurisprudência, no sentido de criar o equilíbrio, ou tentar trazer de volta o equilíbrio da relação consumerista, em que o fornecedor, o vendedor, ele sempre está numa posição superior no momento da negociação de consumo. Doutor Márcio, uma outra pergunta, e na sequência a gente vai para os questionamentos aqui da nossa audiência. Num Brasil tão grande, tão desigual, com tantas situações diferentes aí nas mais diversas regiões, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um exemplo de que muita coisa pode dar certo por aqui, porque o Código de Defesa do Consumidor pode ser, do Oiapoque ao Chuí, ele é respeitado. Sem dúvida, sem dúvida. Ele é um exemplo que atinge do pobre ao milionário, da mulher, do homem, independente de cor. Ele é uma norma que está no convívio de todo mundo. Ele, assim como o Código Civil e outras normas codificadas, né? Ele tem uma relevância do dia a dia das pessoas. E, de fato, como eu falei, ele foi pensado já utilizando-se de institutos bastante modernos à época, em 90, puxando de legislações que tinham dado certo, a alemã, por exemplo, e hoje, de fato, nós que temos mais de 40 anos, a gente lembra que antes do Código de Defesa do Consumidor, a relação para você brigar com uma loja, para você ter garantia de produto, para você devolver o produto, simplesmente não existia, né? Houve uma mudança da consciência da sociedade em razão do Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que isso é o mais importante. Você dizer para uma pessoa que está comprando desde um sapato até um carro, de que a vontade dele, que o direito dele vai ser protegido, muda a sociedade. O Código de Defesa do Consumidor, sem dúvida, foi um grande avanço nesse sentido. Pessoal, 11 minutos para 1h da tarde agora. Perguntas da nossa audiência, vamos a elas, uma para cada um. Eu vou pedir brevidade para todo mundo, tá bom? Senão a gente não vai ter tempo. Doutor Marco, o Jaime do Jardim Bonfilholi está com a gente. Jaime, obrigado pela participação sempre aqui, todos os dias com a gente. Ele quer saber a sua avaliação sobre a formação de um novo Código Civil que poderá ser adequado aos atuais novos tempos digitais. Jaime, obrigado. Eu acho que o Código Civil ele tem uma atualização permanente, constante, o Código de Processo Civil bem atualizado, o
o Código do Consumidor também muito bem atualizado. Eu só conto que, antes do Código do Consumidor, quem comprava feijão a granel tinha pedra, e não sei se vocês se recordam, e a nossa mamãe ficava tirando as pedras do feijão. Hoje, com o Código do Consumidor, tiraram as pedras do feijão. Então, são grandes leis preparadas para o futuro. O que nós precisamos ter é laboratórios, nós precisamos ter pesquisas e tem que combater a inteligência artificial com inteligência artificial. Obrigado, Jaime. Não precisa mais escolher o feijão, né, doutor Marco? É escolher só a marca, né? Ainda bem. Doutor Marco, pergunta minha aqui, em relação à reforma tributária, que ainda falta passar aí pelo Senado, talvez em novembro, né? Vamos ver o que vai acontecer. A tributação sobre o serviço pode chegar a 170%. O que é isso? Tem uma alíquota que vai aumentar e essa tributação, no final, pode chegar a 170%. É uma estimativa da FEComércio São Paulo? Então, na verdade, nós estamos nos espelhando lá com a Europa, né? Nós temos 5 impostos que nós estamos querendo trocar por 2 impostos, né? Então, nós vamos tirar ou substituir o PIS, o COFINS e o IPI, que são impostos federais, o ICM, o imposto genuinamente estadual, e o ISS, que é o imposto dos municípios. Nós vamos trocar esses por outros 2 impostos e seria um imposto de bens e serviços, né? Essa grande matemática tem que ser a carga tributária para baixo, não para cima. A gente já discutiu isso e tem que ser para baixo, né? Então, trocar 5 por 2 e aumentar a carga tributária é negativo. Acho que a gente não pode permitir isso. Agora, a razão seria, a princípio, a simplificação do sistema, né? E redução de distribuição, como que vai distribuir, enfim. Então, são questões importantes. Acho que a gente, essa aprovação aí pelo Congresso, vai lá para o Senado, eu acho que é muito importante, mas nós temos que observar. Ela não pode gerar mais imposto ou aumentar imposto. A tendência é reduzir ou substituir 5 por 2, e aí a gente, com o imposto existente, a gente fazer uma distribuição melhor entre governos estadual, federal e os municipais, né? Doutor Márcio, a Michele Lopes está no Instagram e diz o seguinte: usando o caso da polêmica dos preços dos ingressos para a final da Copa do Brasil, não há nenhuma regra clara para esses casos? Cada equipe cobra quanto quiser, conforme a procura? Essa é a lei do mercado, né? Da demanda e da procura. O que nós temos, e isso é uma lei mais antiga que o Código de Defesa do Consumidor, é a lei de proteção à economia, né? A lei de abuso da economia. Ela continua em vigor e em casos de excesso, de abuso do fornecedor de produtos ou de serviço, é possível a intervenção estatal. Nós temos, dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor, os PROCONs, né? Os PROCONs são um meio muito importante para você combater os abusos. Nós temos outras entidades como o IDEC, os próprios ministérios públicos estaduais têm a sua promotoria de cidadania e consumidor, que também busca a defesa do consumidor. Então, esses casos em que você percebe um abuso, o próprio combate ao monopólio, que muitas vezes existem, ele pode sim, diante de reclamações reiteradas ou de um coletivo grande, levar isso às autoridades, PROCON, Ministério Público, pode sim ter um combate e pode ter o retorno do equilíbrio daquele preço abusivo. Regina Bittar, o Rodrigo Monteiro está no Facebook, quer saber se sempre será possível perceber pela emoção o que é uma voz humana. Está fechado o seu áudio, Regina. Como é o nome dele mesmo? É o Rodrigo Monteiro. Ele pergunta se sempre será possível perceber pela emoção o que é uma voz humana. Sempre é difícil, viu, responder essa pergunta, porque, por enquanto, ele não copia, a inteligência artificial não consegue copiar a interpretação, que é onde você coloca a emoção. Mas a prosódia, que é a vírgula, 2 pontos, algumas coisas ela consegue. Então, por isso que eu disse que hoje
para copiar uma interpretação, você tem que buscar uma interpretação que você goste, aí você pode colocar o timbre em cima, isso já é possível hoje. Então, assim, saber se no futuro a inteligência artificial vai ser capaz de ter emoções, me faz lembrar o filme, um dos filmes, eu não sei se é o Matrix, não é o Matrix. Terminador do Futuro. Não, é o Caçador de Androides 2, eu acho. O próprio 1, que quando Blade Runner? Blade Runner, quando ele desenvolve a humanoide, que foi a mãe da moça no segundo, né? Estou dando maior spoiler aqui, mas ele tinha uma assistente virtual que era a única humanoide, inteligência artificial, que tinha... Ela não sabia nem que ela era uma inteligência artificial, porque ele implantou uma história para que ela tivesse emoções. Então, ele implantou memórias de família, de criação, para que ela tivesse os traumas, né? Porque todo mundo tem trauma, né? Então, ela tinha que ter esses traumas, esse filtro, para ela ter uma unidade, uma coisa única, uma visão única de vida. E ele se apaixona por ela justamente por isso, né? Ela é uma humanoide que tem emoção. Então, já que você citou o cinema, Regina, você tem alguma dica de série que tenha esse objetivo de fazer a gente refletir sobre a inteligência artificial, alguma coisa mais... Black Mirror, né? Black Mirror é a série que traz a maior informação possível sobre a inteligência artificial. E eu gosto muito de um filme também que é antigo, com o Tom Cruise, que é o Minority Report, que fala até da parte de criminalidade. Ele tem uma coisa bem... Mas ele traz muita tecnologia que hoje já vai ser possível. O WorldCoin está, como eu falei, ele quer um sistema financeiro que seja incapaz de ser copiado, ser infringido, né? Então, ele está copiando a íris de todo mundo. No futuro, a criminalidade, nesse filme, copia a íris, e aí eles têm drones que eles jogam e vão atrás da pessoa identificando pela íris. Então, de repente, entra um drone aqui porque tem algum bandido na área e vê a íris da pessoa. Esse filme é sensacional, tem várias tecnologias lá, e ele é de 1900 e bolinha, acho que nem de 2000. E ele traz uma série de tecnologias que a gente hoje já enxerga. Vamos lá, doutor Jorge Abrão, última pergunta vai para você, você ficou espremidinho no final aqui, mas vamos lá. A Daniela Neves está no YouTube e ela diz assim, vendo pelo lado do contratante, que tipo de cuidado jurídico uma empresa deve ter ao contratar um artista para um evento? Essa é uma pergunta muito delicada, né? Precisaria entender para poder dar uma resposta adequada. Qual que é o evento, qual que é o tamanho, qual que é o orçamento, mas o contrato tem que ser bem feito, com cláusulas de não comparecimento, rescisão, multa, devolução do valor já adiantado. Com um contrato bem feito, a gente consegue evitar esses problemas que infelizmente acontecem. Tem muitos artistas com fama que não aparecem em shows, a gente tem um grande exemplo do Tim Maia aqui no Brasil, contratavam e nunca aparecia, ou quando aparecia extremamente embriagado. Então é questão de fazer um contrato bem feito, com bastante segurança para todas as partes, para, se infelizmente acontecer algo do tipo, ter uma indenização e estar sempre bem resguardado nesses momentos, né? Muito bom, gente. Terminou o programa Gente que Fala de hoje. Vamos colocar um ponto final aqui nessa nossa edição, agradecendo a presença de todo mundo aqui para essa conversa, para esse debate sobre inteligência artificial. Falamos também sobre Código de Defesa do Consumidor. Regina Bittar, locutora, mestre de cerimônias e apresentadora, esteve com a gente. Dr. Márcio Andraus, advogado, especialista em Direito Contratual e Desportivo. Dr. Jorge Abrão, advogado, especialista e mestre em Direito, autor do livro O Direito Fundamental do Acesso à Justiça. E o Dr. Marco Kozorowski, advogado. Ele integra o Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo, é também presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Santana. Programa Gente que Fala por aqui, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado sempre
espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela Altivia TV da internet e pelas redes sociais. E chegando agora na programação da 365, o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Lucas, um bom programa aí para você, um bom início de tarde para a audiência, uma boa semana para todo mundo, um abraço e a gente se fala amanhã. Tchau, tchau.